Põe na tela aí o Alexandre Matos profetizando, veja aí. Libertadores 97, os 3 primeiros jogos, o Cruzeiro também não venceu. Golzinho. E aí o Cruzeiro ganhou um jogo, foi ganhando, ninguém acreditava, bateu o campeão. Por isso que é um dos casos que é conhecido lá Beixa Negra. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Tem que ganhar essa porra desse jogo hoje. Não tem outra saída. Nós estávamos 3-0 lá, nós assinamos e tomamos um empate. Tem que ganhar esse jogo aqui hoje e a gente pensar em classificar e depois buscar esse título. Bora! Valor. Fecha no valor pra mim. Que homem, hein, Valor? Tô falando você. Não, você. Ah, tá. Obrigado. Tá fazendo ali o papel dele. A mística no futebol, ela pertence a cada um, né? Tem gente que não acha interessante, às vezes, fazer uma campanha interessante para voltar a jogar, para jogar numa fase decisiva todos os jogos em casa. Eu, até no videogame, eu brigo por melhor campanha para poder decidir em casa. Então, o Alexandre Matos ali, lembrando a campanha do Cruzeiro em 1997, na Libertadores, enfim, é válido, faz parte do jogo, mas é claro, o Cruzeiro vai conseguir seguir ou não na Copa Sul-Americana por aquilo que tem a fazer, especialmente nos 2 próximos jogos em casa, um jogo no Independência e outro no Mineirão. Hoje o torcedor do Cruzeiro tem um para-casa muito importante, né? Assistir a partida entre Universidade Católica e União La Calera, que jogam no Equador. Penso que interessante seria um empate, mantendo viva a esperança do Cruzeiro ainda, quem sabe alcançar uma primeira colocação no grupo. Esse jogo acontece hoje às 23 horas, salvo engano, horário de Brasília. Você torce pra quem? Por empate. Você torce pra quem? O empate também. Só reforçando aqui o que o Alexandre falou, para quem não tem a memória, o Cruzeiro na Libertadores de 97, ele perde os 3 primeiros jogos e depois ele vence os 3 próximos jogos da segunda perna, né, da Libertadores, e consegue a classificação em segundo do grupo e acaba batendo campeão. O Grêmio ficou na liderança com 12 pontos naquela oportunidade, o Cruzeiro ficou com 9, vencendo os 3 jogos sequentes, um deles contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Então é uma boa lembrança aí, e para o torcedor que gosta de um pouquinho de história, né, de lembrar um pouco da história dos clubes, vale a pena essa lembrança legal. Ontem eu falei uma coisa, eu quero uma informação sua daqui a pouco sobre as propostas oficiais do Cruzeiro, mas eu queria destacar uma situação aqui que ontem até gravei um vídeo e coloquei lá no meu Instagram. Você me segue? Claro. Eu também te sigo. Que é o seguinte, presta atenção. O torcedor do Cruzeiro, quando nós demos a informação aqui, eu recebi a informação, fui checar lá no Cruzeiro, aí uma pessoa do Cruzeiro me confirmou que eles realmente queriam Felipe Coutinho e o Cássio, demos a informação, virou chacota, né? Porque muitos torcedores do próprio Cruzeiro boicotam a história e a grandiosidade do Cruzeiro, não acreditavam porque achavam grandes demais, ficaram mal acostumados com um nível de concentração mais baixo. É óbvio, há exceções, Marlon, William, Romero, próprio Zé Ivaldo, Matheus Pereira, esse aí separa. Esse aí é o concurso. Quem mais? Não podemos falar. O próprio Dineno. Quem mais, Valorzeiro? Só, né? Sim. Então, e aí o Cruzeiro nesse período ficou com contratações menores. Estou gostando do Barrial. Só que, cara, o Cruzeiro do Pedro Lourenço, do Matos, do Pelaipe e do Dracena não será um Cruzeiro. Já está aqui, ó. Vai trazer informação agora. Não será um Cruzeiro para lutar apenas e tão somente contra o rebaixamento. O torcedor precisa acreditar nisso. Você acha que os caras vão querer ficar passando dificuldade, trazendo jogador, bagre não, eu falo isso, mas esquece que eu falo, eu odeio usar isso. Trazendo jogador de qualidade inferior para compor elenco, gastando, aí você junta 10 ganhando 300, são 3 milhões, traz 2 de 1,5 milhão, rende muito mais. Não vai, gente. O Cruzeiro vai, Thiago. O Cruzeiro vai ficar trazendo jogador de qualidade mediana, baixa, só para compor elenco? Me conta das propostas aí. Não, HG, tanto é que a gente está vendo os nomes que o Cruzeiro tem conversado nessa janela de transferências. O Cruzeiro já conversa com a ideia de trazer o Cássio como goleiro, e ele não é um jogador de qualidade duvidosa. E o outro jogador que o Cruzeiro conversa, nós já trouxemos aqui, você inclusive foi o responsável por trazer em primeira mão, é o Felipe Coutinho. O grande ponto, HG, dos 2 jogadores é o seguinte, no caso do Cássio, o Cruzeiro conta com um aliado muito bom. O Cássio virou reserva no Corinthians. Então, o grande aliado do Cruzeiro nessa negociação é o técnico Antônio Oliveira, que colocou o Cássio no banco de reservas e hoje tem utilizado o Carlos Miguel. E existe o interesse, existe o desejo do Cruzeiro
em trazer esse goleiro para julho deste ano. E o outro jogador é o Felipe Coutinho. O ponto do Felipe Coutinho é que é um pouco mais complicado, porque o Cássio, por exemplo, ele tem contrato até dezembro de 2024 com o Corinthians e, diante da situação atual, dificilmente renovaria. Até porque é um goleiro caro, se tornou reserva de um garoto de 25 anos, que recebe bem menos que ele, então dificilmente o Corinthians renovaria com o Cássio. Mas, se a gente pensar em relação ao Coutinho, a situação é um pouco mais complicada, mas obviamente não está descartada. Porque o Felipe Coutinho tem contrato com o Aston Villa até junho de 2026. Ele está emprestado nesse momento ao Al Duhail do Catar até junho deste ano. E aí depois disso o Cruzeiro poderia tentar ou por empréstimo ou ajustando alguma questão envolvendo compensação financeira ou a liberação em definitivo do jogador. Mas são dois atletas que o Cruzeiro tenta neste momento e já abriu conversas para contratá-los pensando em 2024 e obviamente depois disso. Recebi uma informação, checa para nós aí, de um lateral direito, um volante e um atacante. Eu até senti falta de mais um meia. Mas me falaram o lateral direito. O William é um baita de um lateral direito, mas quando o William sai, azeda, né, Valu? Quando o William sai, o cruzeirense fala assim, ai meu Deus, e agora? Então, eu penso que é uma posição realmente muito importante, né? O Cruzeiro, infelizmente, perdeu a oportunidade no Campeonato Mineiro, colocar ali o garoto Dorival para treinar entre os titulares. Ninguém está falando que o Dorival é o novo Josimar, né? Aliás, a gente teve a oportunidade de conhecer o Josimar lá no Mercado Central, né? Mas não teve rodagem. E o Gasolina e o Elivelton Palacios, a gente já viu por conta de 2023, não desse ano, que realmente são jogadores que não dão o suporte necessário. Lado esquerdo, eu acho que o Cruzeiro tem uma situação muito favorável. Tem ali o Kaique, até que tem jogado muito pouco, por conta exatamente teve um ano que sofreu a lesão, né, quando passou pela bendita seleção pré-olímpica. E tem ali o Vidalba também, que pode fazer às vezes, inclusive o Vidalba voltou a aparecer na última partida depois de 7 jogos sem ser utilizado e ali ele ficou como um lateral esquerdo também, com o Marlon sendo... Gostei da volta. Muito pouco tempo, tem que ser mais utilizado. De repente, o Seabra vai ter que repensar a utilização do Vidalba, porque ele é um zagueiro costumeiramente trazido pelo Nico Larcamon para jogar em um outro sistema. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é de você simplesmente descartar já em maio um jogador que chegou no início da temporada, né? Agora posso tem um criar detalhe. uma polêmica aqui, né? Quando eu falei aqui que eu recebi a informação de um lateral, um volante e um atacante. Aí eu perguntei para essa pessoa que me passou assim, mas e o meia? O meia você já deu, ué. Seria o Felipe Coutinho. É isso mesmo. Eu ia falar isso com você. Ninguém está dizendo que o Felipe Coutinho vem, que está contratado, e o Cássio, nós estamos falando que o Thiago acabou de informar. As propostas serão feitas, e aí, se os caras vão decidir assinarem com o Cruzeiro ou não, isso é outra história. Né? Mas eu vejo sim a necessidade, porque do lado esquerdo é isso que o Valu falou. Se o Marlon não está, você tem um Vidalba que pode atuar por ali. E o Barreal ganhando a titularidade, e o Barreal também. Vai tornando um lado esquerdo de melhor funcionamento. Né? Aí do lado direito, se sai o William, é uma loucura. Então tem que buscar o lateral direito. Não é fácil achar lateral direito. Até porque, bom, desculpa te interromper novamente, a característica do Lucas Silva, ele é um jogador que gosta de construir, mas ele não é aquele jogador que fisicamente ele vai pelo lado do campo e faz uma dobradinha ali com o William. Não, ele muitas vezes ele acaba até centralizando. Então o William acaba que no momento com bola, onde ele tem muita qualidade, tá ficando um pouco sozinho, né? O Cruzeiro hoje está um time um pouco mais pelo canhoto, digamos assim. E o atacante faz sentido também, porque você tem o Dineno, o Rafa Silva tem entrado bem, mas o Cruzeiro necessita. Então, falou-se esse atacante seria de beirada? Desculpa. Esse atacante seria de beirada? Não, parece que é um homem de área. De área. Vamos contratar o atacante de beirada, pelo que me falaram. De beirada também? Então mais um. Eu não sabia. Então mais um de beirada. Pois não, Galante? Eu estou vendo esses nomes aí e eu acho que o Cruzeiro muda de patamar, né? Só quando você vê que você está procurando um Felipe Coutinho, um Cássio, que são jogadores já renomados, eu fico pensando o seguinte, isso é o Pedrinho, né? Sim. É o Pedrinho. O Pedrinho entende tanto assim mais de futebol do que o Ronaldo, porque os nomes que o Ronaldo procurava... Mas aí é a turma que Aí é um cerca. ajuste de expectativas e um ajuste financeiro, né, Breno? Assim, só para fazer justiça, pelo menos, o Ronaldo, ele sempre tentou rodar com recursos do Cruzeiro, ele se dispunha a colocar
muito menos grana no Cruzeiro do que o Pedro Lourenço já está disposto a colocar. Então, eu acho que A paixão não é do Pedro questão... Lourenço ela é importante nesse momento, então, para ele investir no algo que Mas ele eu confia e acho- acredita. Eu acho que não o Pedro, mas quem está lá trabalhando hoje com a gestão do futebol entende mais de gestão de futebol do que o Seguramente, Ronaldo que Fenômeno. qualquer um Paulo tava André. com Do que o Ronaldo, É do que a equipe do Ronaldo. Toda a equipe formada. É porque isso é uma questão assim, meio óbvia. Os caras estudaram isso, os caras trabalham com isso desde a vida inteira. Pô, Paulo Pelaipe é diretor de futebol de clube desde 2001. O Matos desde 2005. O Edu Dracena, aliás, desculpa. Eu falei pensei num zagueiro bom de bola e falei o meia boca. O Edu Dracena, que era um baita zagueiraço, ele também é um cara que entende muito de futebol e já trabalhou, tanto no Santos quanto no Palmeiras. Então nós estamos falando de 3 caras que têm bagagem. A turma do Ronaldo tinha experiência no Real Valladolid. E assim, é uma diferença. Você lembra o dia que eu falei do chupou laranja com quem? Eu vou conseguir É falar disso nos próximos 2 anos e 4 meses, porque eu entendo que a experiência de toda essa turma que está no departamento de futebol do Cruzeiro, só o que eles já fizeram não serve ao Cruzeiro. A gente tem que observar, pelo menos na minha ótica, eu vou observar o que eles vão fazer daqui para frente. Então, porque tem experiência, muitas vezes chegam... O Tite, por exemplo, falta ao Tite algum tipo de competência no currículo para estar passando o que ele está passando no Flamengo? Então, assim, a bagagem, ninguém discute a qualidade, a capacidade, que eles têm muito mais currículos do que a turma que estava aqui. Isso aí é brigar contra a realidade. Mas também eu entendo que o que eles já fizeram não serve de base para ter a certeza que eles vão fazer um trabalho tão bom. É a expectativa do torcedor do Cruzeiro, a expectativa de todos que acompanham o Cruzeiro é de coisas boas, exatamente pelo currículo, pela capacidade deles. Agora, tem que ver daqui para frente. Os resultados precisam de aparecer dentro de campo, nas contratações e etc. Agora, tem um detalhe que também precisa aparecer, que é o dinheiro, e ele vai aparecer. Fazer futebol com dinheiro é muito mais fácil. Ter um elenco mais qualificado valoriza a marca, valoriza clube e gera uma expectativa maior. O Cruzeiro, que tem um bom início, por exemplo, de brasileiro, se mantém esse bom início de brasileiro e daqui a pouco, quando o aporte for feito, o Cruzeiro se reforça, a expectativa fica melhor. Porque quando você tem jogadores de mais qualidade, é natural que a expectativa cresça. Ah, mas o Flamengo... Não, o Flamengo é outra história. Nós estamos falando de um Flamengo que tem uma seleção, mais de 1 bi de orçamento pelo 3º ano consecutivo e não está virando. Aí identificar o problema deles lá, que eu não sei onde de fato está. Né? Agora, o Cruzeiro não. O Cruzeiro, a gente olha para o Cruzeiro, que já tem boas peças, com contratações pontuais de jogadores com mais qualidade. O Matheus Pereira está aí para provar o que é o resultado de um jogador de qualidade. Inclusive, o Cruzeiro tenta uma redução no salário do Matheus Pereira para estender o contrato, né? Uma redução. Matheus Pereira não é esse salário que a turma andou falando aí, é muito mais do que isso. Matheus Pereira hoje tem um dos maiores salários do futebol mineiro e o Cruzeiro tenta reduzir o valor do salário para dar um tempo maior de contrato. Agora,